Olá pessoal, muito boa noite. Nós estamos aqui então, vamos fazer mais um vídeo hoje à noite. Mais a câmera aqui. Hoje é o dia 10 de novembro. Quase que não sai, né? Muito legal então, nós estamos continuando aqui na história da vida de um general cristão, Dmitry Duduman. Muito bacana mesmo. E ele está aqui ainda na nação dele. Ele ainda não foi para os Estados Unidos. Tudo aqui então, aos novos nos canais, tudo aqui é feito para a glória e a glória do nosso Senhor Jesus, nosso Deus somente, tá? Continuando, às 7 horas da manhã, as duas mulheres se encontraram chorando de alegria. Virginia e Mike voltaram para casa, relatando alegremente sua bem-sucedida jornada. Mais tarde, recebemos uma carta da irmã Lídia agradecendo nossa ajuda. A vida no mundo comunista é muito difícil e quanto mais alguém se aproxima de Deus, mais difícil se torna. Depois que meus filhos voltaram da Rússia, o Senhor abriu um novo caminho para eu transportar Bíblias da Romênia até Chisinau, na Rússia. Como não conhecia a pessoa para quem iria enviar, decidi ir primeiro e conhecê-lo. Chisinau se localiza sobre as margens do rio Dnistru. Quando cheguei a Chisinau, percebi que estava sendo seguido por um policial soviético. Lembrando-me da proteção de Deus, fui capaz de esconder dele e seguir meu caminho até alguns cristãos. Então, o Senhor sempre ajudando Dmitry, sempre ajudando ele toda hora. Com ele estava um homem chamado Vizinov. Depois de cantar e orar por um tempo, o Senhor falou comigo através dele. Novamente, o Senhor conversa com Dmitry através de um outro irmão, usando a boca dele. O Senhor disse: você deve ir diante de mim com jejum e oração, porque vai passar por uma grande provação e uma tremenda sacudida. Estou falando isso para você porque no dia que acontecer, você não ficará desanimado. Muito lindo é realmente nosso Deus, né? Sempre alertando o povo dele das coisas que está para acontecer. Depois de orarmos, ouvi uma história milagrosa de um grupo de cristãos que estavam na Sibéria. Eles foram levados à força para lá com suas famílias e deixados sem comida. Eles tinham apenas espingardas para caçar e ferramentas para cortar árvores. Suas ordens foram: cortem a floresta. Depois que a polícia os abandonou lá, eles fizeram um grande incêndio e dormiram ao lado até a manhã seguinte. Eles começaram a cavar um grande buraco, cortaram as árvores e construíram um lar para si mesmos. Mataram ursos por comida e usaram as peles como roupas. Por vários anos, esses cristãos corajosos viveram muito primitivamente. Eles não tinham nada além de carne para comer. As crianças começaram a crescer cabelos pelo corpo como animais. Sem medicina, eles só podiam recorrer ao Senhor para se curar. Quando a polícia voltou, esperando encontrá-los todos mortos, ficaram surpresos ao ver uma vila próspera. Alguns dias depois, trouxeram comida e remédios. Eventualmente, a esposa do secretário Berezhnev, que era o primeiro-ministro da Rússia, pessoalmente pediu perdão para os exilados quando as leis foram mudadas e os cristãos foram trazidos de volta para casa. Eles enfrentaram um desafio em comum. O irmão Vizinov me disse que ele estava melhor espiritualmente na Rússia. Ele poderia louvar a Deus livremente lá. Ele explicou: aqui o corpo está livre, mas o espírito está preso. Minutos depois, 5 homens de repente correram para a nossa reunião de oração, carregando um homem que havia sofrido um acidente. Ele estava em coma, então rapidamente os ungimos com óleo
Deus o curou instantaneamente. É um fato interessante aqui que essa família lá no meio da neve, né, que não tinha comida nem nada, mas eles tinham a liberdade de orar para Deus, de ter essa vida particular de Deus, de ter essa intimidade com Deus. E quando eles foram trazidos para a cidade, né, então eles tinham toda aquela mordomia da cidade, mas eles não tinham mais aquela liberdade, aquela intimidade que eles iam ter com Deus, né? E aquele homem queria até voltar para as neves. É incrível isso, né? Você chega a um certo ponto realmente que você tem essa intimidade com o seu Deus e você sente isso e você vive com isso. E quando você perde, faz falta, né? Quando voltei para casa, demorou muito para que um novo carregamento de Bíblias chegasse à minha casa. Eu os escondi cuidadosamente sobre a plantação de milho, porque senti que algo de ruim iria acontecer naquela noite. No dia seguinte, um carro cheio de polícia veio à minha casa e me procurou por horas. Pude ver que Deus havia fechado os olhos deles, porque eles passavam direto pelas Bíblias e não as viram. No entanto, fiquei apavorado. Então, aqui está a Bíblia dele, aqui na cozinha mesmo, e o policial passando do lado dessa montanha de Bíblia, e eles não viam a Bíblia, as Bíblias. Eles chegaram a casa várias vezes e voltaram para a área onde as Bíblias estavam guardadas. Vamos parar, um deles finalmente disse. Verificamos tudo e não temos nada para prendê-lo. Senti vontade de gritar de alegria, mas consegui me conter. 3 dias depois fui levado pela polícia e ordenado a não ter nenhuma comunicação com estrangeiros ou com meus compatriotas cristãos. Se você tiver, eles ameaçaram, faremos do jeito mais duro, você irá para a prisão e se arrependerá bastante. Quando voltei para casa, eu sabia que estava com sérios problemas. Minha família se juntou a mim enquanto eu jejuava e orava, pedindo proteção a Deus. Nos dias que se seguiram, tornei-me cada vez mais consciente dos policiais que me seguiam. Embora tenham continuado a transportar a Bíblia e a manter contato com os missionários, senti uma nova tristeza aguda em mim. Deus me avisou graves dificuldades à frente. Então, o Senhor tem falado para ele, agora vamos para o capítulo 6, o Senhor tem falado para ele que coisas mais tristes iam acontecer com ele. O início das tristezas. Dia após dia, continuava sentindo que dificuldades estavam chegando. Entretanto, uma outra coisa estava em meu coração. Será que as Bíblias estavam sendo distribuídas com segurança quando elas chegavam na Rússia? Os cristãos estavam indo bem lá? De alguma maneira, achei que deveria ver por mim mesmo. Pedi a Deus que me desse a oportunidade de visitar a União Soviética. Meu desejo sincero era visitar alguns dos cristãos da Rússia, e isso parecia impossível, porque teria que haver outros propósitos para a minha viagem no que se diz respeito às autoridades. Então, por convite, juntei-me ao irmão Adrian para um turnê em grupo. Jejuei e orei pela liderança de Deus. Então, aqui está, sempre jejuando e orando. Os dois sempre andam juntos, né? Em momentos assim angustiosos. Um dos testes difíceis que sempre enfrentei foi o custo financeiro do transporte das Bíblias. Apesar das dificuldades, Deus me permitiu pagar do meu jeito e depois me abençoou ainda mais, permitindo que eu desse aos outros. Eventualmente, fui forçado a deixar meu emprego no departamento de pesca. Eles disseram que um comunista deveria ter a posição. Então, comprei umas Marta que estavam grávidas dos irmãos na Rússia. Levei esses animais para casa e comecei a criar Marta para vender ao governo. E isso proporcionou uma boa renda para minha família
e ministério. Através dessa renda, pude ajudar outros. Mata era aquele animal, sabe, gente? Vou mostrar para vocês aqui. Não falou, deixa eu ver aqui. Animal. Aqui está. Essa é a imagem do animal Mata. Ele começou a criar esse animal, então, e a vender para os comunistas, tá? Esse animal chama Marta. Então, continuando aqui. Marta, que estavam grávidas, então continuando. Eu tinha muitas multas a pagar por causa de estrangeiros que vieram até nós e foram pegos. Eles eram simplesmente enviados do seu país, então as autoridades vinham me procurar. Às vezes eu nem conhecia esses estrangeiros. Uma vez na discussão em grupo na Rússia, fui visitar um prefeito russo local em Kishinev, pedindo permissão para visitar algumas igrejas históricas. Para minha satisfação, foram fornecidos os documentos necessários. Fiquei emocionado de memórias da herança cristã da Rússia, enquanto eu viajava de uma igreja antiga para outra. Durante um turnê em particular, percebi que estavam sendo seguidos por alguém, sem dúvida um policial soviético. Isso me perturbou porque eu pretendia parar no meu caminho de volta ao meu hotel para ver um homem cristão chamado Jorge, que é o irmão Bernardo havia falado. Deus me ajude, eu orei silenciosamente, imaginando o que eu devo fazer. Nesse momento, um táxi chegou e parou. Senhor, você quer ir a algum lugar? Sim, respondi sem pensar e pulei para dentro do táxi. Para onde você quer ir? Ele perguntou. Eu não sei. Ele pareceu intrigado. Para onde estamos indo? Para onde Deus nos levar? Ele falou. Ele parou à direita e disse, saia, você é louco? Onde está o seu Deus? Eu disse, ele está na frente do carro. Ele disse, não vejo nada. Eu disse, está tudo bem, eu posso vê-lo, apenas vá aonde eu te disser. Então ele entrou no táxi e tinha um anjo sentado no capô do carro, guiando ele para onde ele deve ir. Em poucos minutos, um anjo sobre o capô tinha me dirigido para a casa do irmão Jorge. Eu paguei o motorista e toquei a campainha da casa do irmão Jorge. Embora nunca tivesse conhecido, agradecemos a Deus por nos dar a oportunidade de nos encontrar. Quando nós oramos, tinha terminado, eu disse a Jorge que eu tinha vindo com dinheiro para as famílias russas carentes. Que estavam ao meu encontro no hotel, mas primeiro eu perguntei, Bíblias que enviei chegou com segurança? Sim, ele respondeu, as Bíblias terminaram muito bem, mas precisamos de muito mais. Então ele contou como um grupo de cristãos foi forçado a sair de Kishinev. Eles foram levados uma distância de 30 quilômetros para um lugar deserto, sem comida e não há meios de conseguir. Isso me machucou profundamente. Quero me encontrar com essas pessoas. Jorge me levou a uma reunião de oração onde eles já estavam orando a respeito e pedindo a Deus que lhes mostre onde estávamos os cristãos que Jorge havia falado. Nós nos juntamos a eles em oração. Depois de um tempo, Deus deu a um deles uma visão mostrando onde eles estavam. Concordamos em sair imediatamente para ver se conseguimos encontrá-los e verificar a situação. Muito bacana, então, aqui os irmãos se reunindo com o desejo de ajudar uma família de cristãos que estavam desaparecidos, não sabiam para onde ir, e orando, e Deus deu uma visão para um irmão mostrando onde eles estavam vivendo. Saímos de Kishinev e chegamos na região de Kishinev e Odessa, chamada Vale Negro, por volta de 2 horas da manhã. Verificamos as necessidades e retornamos para Kishinev. Então, eles acharam, os cristãos.
Nesse mesmo dia, reunimos roupas, comida e dinheiro para levar de volta. Depois voltei ao hotel e tivemos que reembalar nossas malas com roupas para dar de presente. Esperando não ser detectado, partimos para o Vale Negro cedo na manhã seguinte, com 2 carros cheios de roupa. Que bacana, né? A polícia secreta nos seguiu e estava prestes a nos ultrapassar. Deus! Gritamos em oração. Não deixe que eles nos capturem. Não deixem que eles nos matem. Pensávamos que agora realmente fomos pegos, mas naquele momento uma nuvem enorme negra surgiu sobre nós. Logo começou a chover. Nós estávamos dirigindo em uma chuva fraca, mas por trás de nós havia uma chuva torrencial com granito e tudo. O aguaceiro violento quebrou o para-brisa do carro da polícia, que parou sua perseguição instantaneamente. Por causa da chuva, a estrada de terra tornou-se tão lamaceira que logo tivemos que parar nossos carros. Saímos, pegamos as malas e começamos a andar. De repente, ouvimos barulhos à nossa frente, congelados em nossa trilha, sem saber quem estava prestes a aparecer, mas um grupo de jovens apareceu e se ofereceu para ajudar e carregar nossas malas. Certamente ficamos surpresos ao ver os jovens nos ajudar, mas ficamos ainda mais surpresos ao saber que todos aqueles fiéis ficaram acordados esperando nossa chegada. Lindo, né? Apesar da chuva implacável, seus rostos brilhavam como o sol. Um velho de cerca de 60 anos nos recebeu. Graças a Deus, ele se alegrou. Tudo o que ele me mostrou se tornou realidade. Agora que eu percebi aqui, um velho de 60 anos, eu estou com 59, vai ter uma real aqui, sabe? Eu sou velho, eu acho que eu sou velho. Tudo o que ele me mostrou se tornou realidade. Nós oramos por ajuda e ontem à noite estávamos orando, o Espírito Santo nos fez saber que você estava vindo. Ficamos muito felizes, mas o melhor de tudo, o cristão Kissinov agora sabia onde essas pessoas estavam e alguém seria capaz de ajudá-las de vez em quando. Depois de cerca de 1 hora de oração calorosa e poderosa, demos as roupas e alimentos para Leon, o homem idoso que havia predito nossa chegada. Entrega a todos, eu falei para ele, e ore para que Deus me ajude a voltar o mais rápido possível. Com isso, partimos. No caminho para casa, paramos em um bloqueio da polícia. Qual de vocês é Dmitry Duduman? Eles exigiram. Eu sou quem está procurando. Respondi. Venha conosco. Aliviado que eu fui o único levado, logo eu estava na delegacia. De novo, né, gente? O chefe de polícia falava um bom romeno. Se você vier visitar a Rússia, o que está fazendo passando seu tempo com os cristãos? Você não sabe melhor que isso? Eu podia ouvir outros gritos sendo espancados em outra sala. Eu sabia que provavelmente seria o próximo, mas o Senhor me deu forças. Por que você está me segurando aqui? Perguntei. Me leva ao presidente, quero conversar com ele. Quando ouviram isso, começaram a conversar em russo. O que devemos fazer com ele? Perguntaram um ao outro. Finalmente, o comandante ordenou que todos fossem para casa, exceto um policial que ficaria comigo. Depois de 1 hora, perguntei a ele, em romeno, você vai me segurar aqui por muito mais tempo? Não sei o que você está fazendo porque não falo romeno, respondeu. Ele em russo. Em russo, respondi, tem certeza de que você não fala romeno? Se não, não há problema, falo russo. Quando ele me ouviu falando russo, olhou para mim com medo e saiu. Eu fui deixado sozinho. Eu esperei que alguém
mas viesse, enquanto eu estava sentado ali, sem saber o que fazer, ouvi uma voz familiar: vá para o hotel. Voz familiar, né? Então, esse aqui é o Gabriel, né? O Gabriel falando para ele: vai para o hotel. Eu sabia que era a voz do anjo, mas antes de ir, olhei em todos os quartos e gritei: onde estão vocês? Eu estou indo embora. Eu não vi ninguém. Então voltei para o hotel. Eu orei e fui dormir. Em pouco tempo, 2 policiais chegaram e me disseram que eu teria que sair no dia seguinte. Mais tarde, alguns cristãos vieram me procurar, mas eu já tinha ido embora. Não consegui dormir naquela noite. Eu estava preocupado que não haveria aqueles que tinham trazido roupa e dinheiro para eles. Mas durante a oração, a voz do Senhor me disse que tudo ficaria bem, que eles estariam lá antes que eu tivesse que sair. Com certeza, por volta das 5 horas da manhã, eu estava em frente ao hotel de Lídia e Ana, esposas de alguns dos pastores que haviam sido exilados. Eles tiveram a triste notícia de que, em vez de seus maridos serem libertados da prisão, suas sentenças haviam aumentado. Depois que eles partiram, peguei meu trem para Kiev. Em Kiev, fui ao meu quarto e orei a Deus. Orei para que Deus me guiasse. Me guie, Senhor, me proteja. Levantei minhas mãos diante do Senhor e disse: tudo posso naquele que me fortalece. Dormi profundamente até de manhã, mas quando acordei não conseguia sair da cama e tínhamos mais lugares naquele dia. Certo? Então é interessante isso aqui. Ele vai falar o que está de errado com ele, né? O que estava de errado comigo? O guia, preocupado, chamou um médico. Quando ele chegou, com 2 enfermeiras, percebeu meu nome. Eu disse a ele: Dmitry Dudman. Notei que um deles agia um pouco estranho quando eu disse meu nome. O médico me deu uma injeção e me enfaixou em minha perna, dizendo que voltaria em 3 horas. Eles foram embora e eu fui dormir imediatamente. Quando a campainha tocou, pulei da cama, minha perna não doía mais. Fui até a porta e quando abri, apenas o médico estava lá. Ele disse: paz de Deus para você, irmão. Meu nome é Emil. Incrível como é que Deus faz as coisas funcionar, né? Deu dor na perna dele, foi chamar o médico, ele era exatamente a pessoa que ele tinha de ver, né? Eu sou o pastor de uma igreja batista aqui e Deus me avisou que eu o encontraria no hotel. Incrível. Incrível, né? Quer dizer, se as pernas dele tivessem povo, ele ia sair, nunca ia encontrar com esse médico, né? Colocando a mão no meu ombro, ele me disse que todas as Bíblias haviam chegado em segurança e ele era responsável por elas. Oramos juntos, depois nos abraçamos e ele foi embora. Eu não sabia que o veria novamente, mas no dia seguinte ele veio e me levou para visitar a cidade e algumas igrejas. Ele também me levou para visitar alguns irmãos que trabalhavam com Bíblias e alguns lugares onde as igrejas foram destruídas. Deixa eu ver aqui, um bom lugar para parar. Durante esse período, podemos discutir como levar as Bíblias para a Rússia em maiores quantidades. Ele, como médico, nos deu liberdade para ir a alguns lugares sem questionar, mas ele me contou sobre as 7 igrejas com cúpulas de ouro. Essa parte da União Soviética já pertencia à Romênia e essas igrejas foram construídas pelos romenos. Muito bem, eu paro por aqui. Acho que aqui vai começar uma outra história dele. E cada vez vai ficar mais e mais emocionante, tá, gente? Cada vez vai ficar mais emocionante a vida do Dmitry e o grande trabalho que ele fez em entrega de Bíblias num país comunista com grande perseguição, tá? Um forte abraço, então, a gente fica por aí, até a próxima, que a paz e o amor do nosso Senhor esteja com todos vós. Tchau, tchau, gente.